Então, agora a gente vai pegar aqui mais a fundo na parte de orientação a objeto. Então, características dos objetos. Vamos ver atributos, funções, vamos ver o que é cada um, ações, comportamentos e assim por diante, tá? Então, característica dos objetos. Classes, objetos, atributos e métodos em Java. Tá? Então, a gente tem uma classe que a gente representa em código, depois ele pode se tornar um objeto. A gente tem os atributos, que são as informações que terá dentro desse objeto, representando informações do mundo real. E a gente vai ter métodos. O que seria métodos? Por exemplo, fazer um carro correr, frear, ligar, desligar, assim por diante. Tá? Então, as classes de programação são receitas de um objeto. Tá bom? Que tem características e comportamentos, permitindo assim armazenar propriedades, métodos e assim por diante. Tá? Uma classe, geralmente, ele é representada por um substantivo. Por exemplo, uma pessoa, um lugar, algo que seja abstrato. Né? Lembra? Tem que ser abstrato. Não pode ser, por exemplo, carro Mercedes-Benz. Não. Mercedes-Benz já é a marca. Aí depois tem modelo. Então, isso são atributos. Então, a classe, o objeto, sempre será abstrato. Um substantivo, uma pessoa, um lugar. Tá? Então, no caso, um carro vai ser uma classe de carro. Então, a gente tem objeto no mundo real, um carro. Quais são os atributos? Nome, velocidade, cor, marca, importado, valor, combustível, álcool, gasolina, assim por diante. Tá bom? Então, a gente tem aqui a parte de baixo desse gráfico meu, ó, objeto no mundo real, carro, representado por uma classe em Java. Então, mundo real, depois vai se tornar uma classe em Java. Os atributos, tá? Depois a gente tem aqui atributos e tipos em Java. No caso, o nome vai ser string, velocidade vai ser um número, a cor vai ser string, a marca vai ser também uma string, importado, verdadeiro ou falso, o value pode ser double, big decimal, o combustível vai ser uma string também. Tá? Métodos e ações, no caso, a gente tem aqui no mundo real, e depois representado por uma classe Java. Tá? Então, são métodos que fazem algo. Então, aqui a gente tem métodos e ações, dar partida, acelerar, correr, frear, fazer curva, desligar. Então, tudo isso daqui serão métodos na classe Java. Então, só recapitulando aqui, carro, depois ele vai se tornar uma classe Java. Então, a gente tem atributos do mundo real e depois ações do mundo real. Tá? Depois, na parte do Java, ele vai se tornar uma classe, um objeto. A gente vai ter os atributos e tipos do Java. Tá? E também essas ações se tornarão métodos que vão fazer alguma coisa. Porque dentro de um sistema, a gente cria o objeto, a gente vai criar os atributos, vamos criar os métodos. A gente vai ter que fazer o sistema dar a partida no carro, acelerar, correr, frear. É onde a gente vai começar a interagir com o código, criar funcionalidades. Tá? Então, basicamente, essas são as características do objeto. Representar alguma coisa no mundo real, ter atributos, ter métodos, ações. E eles sempre devem ser criados usando substantivo. Uma pessoa, um lugar, algo que seja abstrato. Por exemplo, você nunca vai ter um objeto chamado laranja, melancia, morango. Por quê? Isso é fruta. Então, se é uma fruta, você já tem um objeto chamado fruta. Então, vai ser uma classe, um objeto chamado fruta. E depois você, nos atributos, vai ser o nome. Morango, laranja, melancia, e assim por diante. Tá?